Você aí também já percebeu que às vezes a sua vida não caminha, fica difícil conseguir as coisas, que você tem pensamento negativo a maior parte do tempo do seu dia, de que quando você tenta prosperar alguma coisa dá errado, de que quando você consegue algum dinheiro logo aparece um problema para você gastar aquele dinheiro e por aí vai? Você já parou para pensar que isso podem ser paradigmas travando sua vida? É, pois é, pode ser. E na maioria das vezes é mesmo. Paradigmas, né? Não sei se você já ouviu falar, mas são aqueles padrões, aquele jeitinho de ver o mundo que ensinaram a gente. Quase sempre são lentes bem ofuscadas e sujas que colocaram diante dos nossos olhos lá na infância. E aí a gente cresceu aceitando e achando que ver o mundo daquela forma é normal, mas não é. Ah, porque nenhum homem presta. Dinheiro não dá em árvore, porque o rico não entra no reino dos céus. E por aí vai. Eu não sou nenhuma estudiosa e não falo aqui como nenhuma conhecedora profunda do assunto. Eu sou só uma curiosa que adora saber sobre questões da mente, autoconhecimento, por expansão de consciência e busca por mais conexão com a minha espiritualidade. E nessa busca, tentando entender, né, o que acontecia na minha vida, o que acontece até hoje, né, o quanto isso ainda reverbera na minha vida, no meu campo, eu buscando saber, né, o que acontecia na minha vida, que tudo era tão difícil, né. E assim, sempre trazendo um padrão, que eu acho que a maioria das pessoas que trazem alguns paradigmas carregam consigo. Pensamentos muito negativos, né, baixa autoestima. Nossa, assim, são coisas bem complicadas, sabe, bem complicadas que travam aquela sensação de que parece que tudo para mim era mais difícil, que nada eu iria conseguir, que nada dava certo na minha vida. E aí, em um determinado momento, que eu confesso que eu não sei dizer quando, isso começou a me incomodar muito, porque eu falava: "Gente, não é possível, né". Aí várias pessoas vão lá, conseguem as coisas, várias pessoas, conseguem prosperar, várias pessoas vão para frente, e aí por que que pra mim é tão difícil, né. E aí nessa busca por autoconhecimento, por expansão de consciência, a gente vai aprendendo, né, vai aparecendo informação. E aí eu comecei a perceber, né, começou a aparecer para mim muito sobre paradigmas, sobre os padrões que a gente carrega, e principalmente até de ancestralidade, né. E aí eu comecei a pensar: "Cara, é isso". E aí eu comecei a analisar a minha vida, né, desde lá da minha infância, as coisas que me falavam, as coisas que eu aprendi, e aí eu comecei a ver e falava: "Caramba, é isso que está acontecendo na minha vida, são os meus paradigmas, são as coisas que eu acredito que são verdades, que estão moldando a minha realidade, estão moldando a minha vida, né". E aí, eu não sei se você passa por isso, se você já ouviu falar sobre paradigmas, mas se não, eu acho que a primeira coisa que é interessante de se fazer, que é algo que eu acredito que vai valer para todo mundo, né, que é primeiro reconhecer em si quando se tem um paradigma. Porque, assim, é impossível, né, você cuidar de algo, é impossível você buscar por ajuda ou buscar por melhoria de uma coisa, de uma situação, de um problema que você não reconhece que tem, que você não vê que tem, né. Então eu acho que o primeiro passo é esse, é você enxerga, né, vai em busca de entender. Na minha vida em particular, eu comecei a entender que eu tinha paradigmas diante das travas. Então, assim, vida muito travada em vários setores, situações que não caminhavam, como eu falei, pensamentos muito negativos, e aí eu comecei a entender, deve ter algum paradigma aqui. Então, nessa busca por autoconhecimento, a gente vai começando a perceber quais são as nossas visões de mundo. Aí você começa a analisar e colocar no seu dia a dia, ah, é porque eu escutava isso, ah, porque fulano falava assim, ah, porque ciclano falou que eu não podia, fulano falou que eu não ia dar conta, fulano falou que eu era feia, fulano falou que eu não ia chegar até lá, fulano falou que eu não ia dar conta, que a outra era melhor do que eu. Então esse tipo de coisa eu fui analisando na minha vida. Então assim, eu acho que o primeiro passo, né, que foi, como eu falei, eu acho que é para todo mundo, é você reconhecer, entender quando você tem um paradigma, né. E tá tudo bem, a gente tem meios, né, de ir em busca de
consertar, né, digamos assim, os estragos que infelizmente acabam acontecendo ao longo da nossa jornada por conta dessas crenças que a gente carrega. E aí depois a gente vai tentar buscar por melhorias, né? A gente, quando você reconhece e você quer mudar, você quer melhorar, a gente vai em busca de melhorias. E aí, para mim, algumas coisas foram muito importantes. Primeiro é buscar por autoconhecimento, porque a partir do momento que eu me conheço, que eu começo a me perceber, fica muito mais fácil entender o que é que está travando, o que é que está me bloqueando. Você começa a ficar mais sensível para as suas sensações, para as suas emoções, para os seus sentimentos. Então, eu acho que se conhecer é um passo muito importante. Eu acho que uma segunda coisa assim que funcionou muito para mim, além de me conhecer, é conhecer vários paradigmas, é buscar entender o que é, quais são, né? Porque aí a gente vai vendo exemplos e a gente vai encaixando isso na nossa vida, né? A gente vai entendendo como que esses paradigmas foram instalados, em que áreas da nossa vida, na maioria das vezes, eles atuam. Outra coisa que para mim também funcionou muito é me ligar à espiritualidade. Eu sempre tive, apesar de ter crescido em igreja, né, na igreja católica, seguindo a igreja católica, eu nunca tive uma conexão. Então, em determinado momento, ainda novinha, talvez com uns 12, 13 anos de idade, eu acabei conhecendo o kardecismo e ali eu me encontrei durante muito tempo, né. Então essa busca pela espiritualidade, me conectar com a espiritualidade, também me ajudou muito, porque ele o kardecismo em si, ele não vem falar, né, para mim não veio falar até sobre paradigmas, mas dá um suporte, dá um sustento, faz com que você vá buscar cada vez mais uma paz, uma tranquilidade, e isso ajuda absurdamente a você se manter num estado de equilíbrio, de tranquilidade, para você continuar a sua busca por melhorias. Porque quando você não está bem espiritualmente também, tudo fica tão confuso que você nem consegue enxergar as coisas. Outra coisa que para mim também ajudou muito foi começar a estudar sobre questões da mente. Então, eu gosto muito de estudar sobre física quântica, que é para entender como funciona o universo. Eu gosto de estudar sobre o poder da mente, sobre o nosso subconsciente, sobre o nosso poder de criação. E aí é uma questão que realmente para mim pegou muito, porque quando eu comecei a entender como funciona para a gente cocriar e para a gente trazer as coisas para a nossa vida do jeito que a gente quer, eu entendi por que a minha vida não estava funcionando. Porque eu estava usando a lei da atração o tempo todo, só que ao contrário. Eu criava um pensamento que era negativo, né, 99% das vezes, se não até mais, e eu sentia aquilo. Então, a minha mente criava a possibilidade, mas eu sentia aquela sensação ruim, eu tinha depressão, estava sempre ansiosa. Então, aquele sentimento tirava aquele pensamento, que era uma possibilidade que eu joguei para o universo, e trazia para o campo das probabilidades, porque o campo eletromagnético do coração é 5.000 vezes maior que o do cérebro, algo do tipo assim. Então, esse sentimento era o que fazia com que a minha vibração baixasse, porque eu sentia ruim, eu sentia mal, porque eu só pensava mal. E aí, pensando mal, sentindo mal, a minha vibração baixava e automaticamente a minha vida toda não fluía, nada caminhava, dinheiro não chegava, nada prosperava. Então, assim, eu acho que uma das grandes coisas, depois de entender o que é paradigma, perceber que a minha vida estava travada, esse foi um passo fundamental, é entender como que a nossa mente funciona. Isso mudou tudo na minha vida. Mudou porque, assim, quando eu penso alguma coisa negativa, de imediato eu cancelo, porque eu entendo, né? Eu tenho compreensão de como funciona a nossa mente. Eu entendo que cada vez que eu penso negativo, eu criei essa possibilidade no campo de infinitas possibilidades. E aí eu não deixo de forma alguma que esse pensamento vire sentimento, para que a minha vibração não abaixe. É fácil? Não, não é fácil. Mas é possível. Então, assim, esses são alguns passos que para mim têm funcionado, né? Automaticamente, quando você vai fazendo isso, você começa a ter consciência dos seus pensamentos, você começa a cortar seus pensamentos negativos, você começa a bloquear os seus pensamentos negativos. E aí você começa a ficar mais atento, porque você se conhece, né? Você faz aquela busca por autoconhecimento, como eu falei, e aí você começa a perceber quando você está tendo um pensamento, quando você está trazendo um padrão à tona,
e você vai lá e força a sua mente, né, a corrigir aquilo. Então, cada vez que você tem um pensamento negativo, cada vez que você percebe que aquele padrão tá vindo, que aquele paradigma tá tentando tomar conta, quando você tem autoconhecimento e você entende como que a sua mente funciona, de imediato você percebe e corrige aquilo. E de tanto corrigir, 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 a mente começa a já agir de forma diferente. Aí ela vai diminuindo de ficar pensando no negativo, de desviar para o negativo e começa a virar o padrão dela pensar positivo. Então, assim, paradigma, infelizmente, né, que colocam os ruins que colocam na gente, eles travam muito a nossa vida, eles impedem que a gente prospere, porque a gente cria amarras que são invisíveis, que estão só dentro da nossa cabeça, porque falaram que era assim. Mas isso não é uma realidade. E assim, do mesmo jeito que eu fui percebendo na minha vida as travas que tinham, as situações que eram sempre complicadas e eu fui em busca de melhoria com relação a isso, eu também espero que se você percebe isso na sua vida, que você também consiga buscar e também consiga perceber. É uma busca longa, não é do dia para a noite, mas para quem se cansa de verdade, de viver uma vida repetida, de dores repetidas, de vidas travadas de forma repetida, é, vale muito a pena. Vale muito a pena você buscar por autoconhecimento, vale a pena você, se você se sentir bem, de você buscar por espiritualidade, por se conectar com o seu eu superior, com aquilo que você acredita, para te dar sustento. Vale a pena você ir atrás de estudo, vale a pena você entender como funciona a mente, para que vire essa chave, para que você saia desses padrões, para que a sua vida prospere, para que tenha uma vida mais feliz e mais em paz, né? Porque assim, é muito gostoso quando você consegue entender que a abundância não é só sobre dinheiro, é você começar a ficar em paz consigo mesmo. E quando a gente começa a limpar esses paradigmas, esses padrões, essa lente suja, né, desse óculos que colocaram para a gente enxergar a vida, tudo se clareia, né, tudo fica muito mais tranquilo, tudo fica realmente mais leve. E eu acho que muito mais do que só dinheiro, do que, lógico, todo mundo quer, né, mais do que só dinheiro e coisas materiais, a gente estar em paz com a gente mesmo, a gente ficar leve, não carregando esses pesos de padrões que colocaram na gente, que fizeram a gente carregar até hoje, assim, é maravilhoso, né? Então, assim, do jeito que eu consegui algumas coisas, tenho conseguido algumas outras tantas ainda estão na luta, eu espero que você também consiga e que dê tudo certo e que você não desista de procurar se curar de dores que você não tem que carregar. E é isso. Um beijo.